Bem-vindos, galera interessante, para mais um vídeo do seu canal preferido. A pedido de muitos inscritos, hoje iremos falar sobre o rei Salomão. Então, sem mais demora, eu faço aquela pergunta que já virou marca do canal. Estão todos preparados? Salomão, filho de Davi, salvou-se ou não? Há muitas dúvidas se Salomão conseguiu se salvar ou não. Neste vídeo, iremos analisar à luz da Bíblia essa parte. Será que ele se perdeu por pecar contra Deus? É necessário que tu assistas o vídeo até o final para saber a resposta. Salomão foi um rei de Israel mencionado sobretudo no livro dos Reis e em Crônicas. Filho de Davi com Betseba, governou cerca de 40 anos, segundo algumas cronologias bíblicas, de 966 a 926 a.C. Salomão também é o escritor de Provérbios e Eclesiastes, livros sapienciais da Bíblia, e Cantares. O nome Salomão, ou Shilomon, deriva da palavra Shalom, que significa paz, e tem um significado de pacífico. O profeta Natã, amando de Deus, deu-lhe o nome de Jedidias, por amor ao Senhor. Isto está escrito em 2 Samuel capítulo 12, versículo 25. No capítulo 2 do primeiro livro de Reis, Davi dá conselhos a Salomão dizendo: obedeça ao que o Senhor, seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma. Você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Davi, seu pai, lhe deu conselhos para que obedecesse às leis dadas por Deus a Moisés. Quando ele assumiu o trono, ainda jovem, o Senhor apareceu a ele em um sonho e disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre um povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isto, e não uma vida longa nem riquezas, nem pediu a morte dos teus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Aqui Deus fez uma promessa a Salomão e lhe deu o dom da sabedoria, mas também disse que ele tinha que obedecer os seus mandamentos. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 3, dos versos 5 ao 14. Mas se você abrir a sua Bíblia, nesse mesmo capítulo 3, do versículo 1 ao 3, vejamos o que diz. Salomão aliou-se a Faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos altos, pois ainda não tinha sido construído o templo, em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos de seu pai Davi. Todavia, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos altos. Veja bem que esses versículos falam que Salomão fez aliança com o Egito, um país totalmente idólatra, cheio de deuses malignos, um país tenebroso, draculesco e transilvânico. Por causa de mulher, que era a sua fraqueza, e Satanás sabia disso. Casou-se com uma mulher a quem Deus disse ao povo de Israel não tomarem mulheres estrangeiras para não se contaminarem com elas. Também ele e o povo ofereciam sacrifício nos altos, o que Deus não gostava. Saiba mais sobre os altos em Deuteronômio capítulo 12, versículo 2, Levítico 26:30, Números 33, versículo 52, 1 Reis capítulo 15, versículo 14, 1 Reis 22:44, 1 Reis capítulo 13 e versículo 2, etc. Você vai saber mais sobre esses altos. Mesmo assim,
Deus apareceu para ele em um sonho, mesmo sabendo de tudo que ele estava fazendo. Deus apareceu para ele em um sonho e lhe deu o dom de sabedoria. A Bíblia conta as maravilhas que Salomão fez através de sua sabedoria, como ele resolveu o caso daquelas duas mães que diziam que a mesma criança era delas, de como ele construiu o templo para o Senhor, que era o desejo de seu pai Davi. Dizem os historiadores que os maçons, que significa pedreiros, começou na época da construção do templo, onde ele se reunia para tratar de assuntos de construção e não queria que todos soubessem os segredos de sua arte de engenharia. Aí veio as reuniões secretas. Satanás, sabendo da fraqueza de Salomão, ofereceu muitas mulheres de vários povos, e com elas vieram também seus deuses e a idolatria tão abominada por Deus. Ele teve 700 mulheres e 300 amantes. Isso com certeza resultou em confusão, discórdia e pecado. No capítulo 11 de 1 Reis diz que, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu a portes sagrados, a deusa dos Sidônios e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu a ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: já que é essa a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho. O capítulo 11 mostra as abominações que Salomão fez contra o seu Deus, adorando a outros deuses. Daí veio muitas seitas demoníacas, tudo associado a Salomão. A maior delas é a Goétia, que trata dos instrumentos e modos para a invocação e evocação de 72 espíritos malignos, conhecidos no meio ocultista como Goécios, por sua estrita relação e origem com esse sistema mágico. A Goétia baseia-se na tradição e simbólica judaico-cristã islâmicas, e tem sua origem traçável na literatura corânica, que por sua vez baseia-se em antigas literaturas apócrifas e pseudoepigráficas, referentes a detalhes de eventos marcantes da época veterotestamentária, mas exatamente os eventos em torno da construção do Templo de Salomão. Dentre esses antigos textos, o mais notório seria o manuscrito apócrifo conhecido como o Testamento de Salomão. A Goétia é um conjunto de técnicas e procedimentos cerimoniais que visam evocar demônios para que eles obedeçam ao magista. Por meio dessas técnicas, o magista se utiliza do demônio sem que este exerça influência sobre o magista. Para isso são utilizados uma série de selos e chaves de proteção, todas explicadas, ensinadas e detalhadas na Goétia. Para simplificar, os mágicos, feiticeiros, druidas, bruxos e magos acreditam que Salomão recebeu o poder dos anjos e aprisionou 72 demônios para o obedecerem, e que quem conhecer esses encantamentos poderá mandar nesses demônios. Nós temos uma fonte que está próxima ao 1º século, que se chama o Testamento de Salomão, que é onde um anjo dá para Salomão um anel. Algumas versões dizem que esse anjo era Gabriel, outras versões dizem que esse anjo era Micael. Os cabalistas chamam esse anjo de outro nome. Então existe pelo menos 4 possibilidades diferentes para o nome do anjo que deu esse anel a Salomão. É o que vemos hoje em várias mágicas de ilusionistas que não se pode explicar. Quem tiver o anel de Salomão fica imune e tem poder sobre esses espíritos. Esses encantamentos e magias que eles seguem estão escritos em livros que Salomão teria escrito, os Grimórios Salomônicos. Esses Grimórios eram livros de magia prática escritos entre o final da Idade Média e o século XVIII. É por isso que se fala muito em 5 Salomão, pentagrama de Salomão. Na maçonaria, a cadeira usada pelo venerável mestre é o trono de Salomão. E por aí vai.
são várias vertentes usando o nome de Salomão. É a invocação cabalística do sábio Salomão, a chave de Salomão, as clavículas de Salomão, magia de Salomão, anel de Salomão, entre outras. Mas a verdade é que eles não podem provar o que dizem, pois a Bíblia não fala nada sobre isso, apenas que Salomão pecou contra Deus. Muitas pessoas da Idade Média escreviam grimórios e colocavam como autor o rei Salomão, para que os seus escritos tivessem alguma relevância dentro da magia. Porque tudo que colocasse o selo, a chancela, o carimbo de Salomão, as pessoas iriam dar crédito. E também as pessoas não iriam se complicar nem com a Inquisição Católica e nem com a Inquisição Protestante. Mas a pergunta que todos fazem é: Salomão se salvou ou não? Como eu sempre digo, a Bíblia responde a todas as perguntas. Preste bem atenção no que vai ser lido agora. Vamos ler o segundo livro de Samuel, capítulo 7. Deus manda Natã, o profeta, falar a Davi o que ia acontecer depois de sua morte. Agora, pois, diga a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei das pastagens onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para o meu povo Israel, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época que eu nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Olha, veja bem, será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer um erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Olha aí, galera interessante, a resposta para a tua pergunta. Deus fala claramente a Davi, através do profeta Natã, que quando Davi morresse, o Senhor iria colocar o filho de Davi no trono e que ia firmar o trono do seu filho para sempre. Também ainda diz mais, que se ele pecasse, o Senhor iria castigá-lo com castigo de homem. Não era castigo espiritual eterno, mas era um castigo de homem. Ainda tem mais, mas por causa de Davi, ele nunca iria tirar seu amor de Salomão, como ele tinha retirado seu espírito de Saul. Então, amados, Salomão com certeza foi castigado por Deus, se arrependeu amargamente de seus pecados, assim como seu pai, que matou um homem para ficar com sua mulher, e se arrependeu e foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Deus fez uma promessa a Davi. Deus não é homem para mentir. Com certeza ele cumpre todas as suas promessas. Podemos ver o arrependimento de Salomão em vários de seus provérbios e em Eclesiastes, onde ele fala que tudo é vaidade. Ele amargou profundo arrependimento por seus pecados e, como seu pai Davi, pagou o preço. Agora me respondam. Será que quando Deus deu sabedoria a Salomão, ele não sabia que Salomão ia pecar contra ele? Será que Deus não sabe todas as coisas? Com certeza sabia. Agora, os propósitos de Deus, nós não sabemos. Não são propósitos como os dos homens. E com certeza tem um fundamento nessa triste história de Salomão. São segredos que pertencem a Deus. Um dia nós saberemos de tudo. É isso aí, galera, interessante. Eu já tô indo nessa. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Eu volto no próximo. Espero todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Valeu!